Eu estou aqui com a, pode chamar de ex-pastora, Sim, senhor. ex-pastora Ana Cláudia. Isso. Você foi pastora há quanto tempo? 8 anos, bispo. 8 anos? Isso. Então, como é que era a sua vida? Conta de forma que seja objetiva, Sim, mas senhor. os pontos mais importantes, porque você revelava, né? Sim, revelações, profecias, né? Roda-roda, cai-cai, e a unção, aquela unção que pega fogo, né? E fazia cultos, Como fazia... tudo começou? Você foi numa igreja, como é que foi? Isso, eu me converti em 2006 e logo já fui colocada de líder na igreja, né? Não passei por um processo de libertação, Não passou. não passei. E confiaram muito na minha capacidade, né? Nos talentos que eu tinha, na boa conduta, né? Na aparência, mas não me entrevistaram como eu estava por dentro, né? Eu tenho um histórico de depressão na minha vida, né? Perdi um familiar também dessa forma, né? Uma tia minha. E isso me acompanhou durante a minha infância, adolescência. Eu era uma pessoa assombrada, né? Eu via vultos, eu tinha pesadelos, eu tinha tremedeiras, meu coração acelerava. De madrugada eu não conseguia dormir. Diziam para mim que era Deus me acordando para eu orar. E eu tive que aceitar aquela condição e viver com uma máscara, né? Aquela máscara de super-heroína, aquela máscara de mulher forte, pregando a palavra de Deus, orando, e por dentro vazia. E aí começou aquela confusão de conceitos. Eu visitei várias igrejas, todas as igrejas que eu visitava, vinha um profeta e falava: você é pastora, e se você não cumprir a sua chamada, você vai descer à sepultura. Então eu me via meio que numa prisão ali. Não tinha uma outra solução senão seguir aquela chamada que dentro de mim eu não queria, porque eu estava gritando por socorro. E eu sempre fui muito obediente, tanto aos meus pais, né? A minha família me criou assim, e eu acreditava que era um profeta de Deus. E a Bíblia fala que nós devemos ouvir os profetas, né? Então a palavra do Senhor ficou toda distorcida na minha cabeça e eu vivia naquela coação. Até que comecei a ser comandada por uma voz na minha mente. Essa voz se intitulava O Espírito Santo de Deus e começou aquela parte de revelações, né? O que acontecia na hora que você estava revelando? Qual era o processo que acontecia dentro de você? Veio uma pessoa e veio: pô, pastora, eu estou precisando de ajuda e tal, e você começava a revelar para a pessoa. Como é que era? Começava por uma oração, a pessoa me contava um problema, né? Eu começava a orar e, de repente, eu era tomada por uma força que, né, eu não sabia explicar. E na minha mente ia vindo a vida da pessoa todinha. Eu fechava os olhos e a pessoa começava a chorar na minha frente. Ah, pastora, você revelou a minha vida toda, ora por mim, que meu casamento está assim. E começava a testificar, né? Tudo Mas que eu você entrava falava. em transe. Era como se fosse um transe, mas eu não perdia a consciência. Eu sentia o meu corpo pegando fogo, o pé batendo no chão muito forte, né? E uns arrepios muito fortes, e uma certeza de que aquilo ali era a vida da pessoa. É a vida da pessoa que eu estou falando. E conforme eu ia falando aquilo ali, né, pela revelação, a pessoa testificava, e isso foi pegando o meu nome e engrandecendo o meu nome. As pessoas vinham até mim para buscar essa revelação. Elas pautavam a vida delas nas revelações que eu fazia. Essas manifestações, entre aspas, de cair pelo poder de Deus, sapatear no Senhor, como também você fazia isso também? Sim, cair, chama-se cair pelo poder, que eles falam, né? Você sente uma força te puxando, você vai ficando com a consciência longe, o seu corpo começa a aquecer, e é como se alguém te empurrasse, né, no chão. Você era literalmente derrubado. E aí, no chão, você não consegue abrir os olhos, você tenta abrir, você não consegue durante um período, você começa a tremer muito, né? E aí, algumas vezes acontece de você ter visões, algumas vezes acontece de um outro profeta revelar, entre aspas, né, o que estava acontecendo, e várias pessoas caídas no chão, né? Coloca o tecido em cima e fica aquela situação ali.
dificilmente nessas situações diziam que era uma manifestação diabólica. Era sempre o Espírito Santo derrubando a pessoa para um tratamento, que a pessoa iria levantar melhor, com uma unção diferenciada, que o poder de Deus era muito forte, que a pessoa não aguentava e caía no poder. E outro fato curioso, bispo, era quando eu orava pelos doentes, né, pelos endemoniados, né, conforme eu ia orando, eu sentia o arrepio. Então, se a pessoa reclamasse para mim, pastor, eu estou com uma dor na minha barriga. Eu orava pela pessoa, a dor sumia. Foi curada, amém. Quando eu retornava para minha casa, eu começava a passar mal no mesmo local. Como é que era a pastora na vida comum dela, nos frutos do sapatear no Senhor, do cair pelo poder de Deus? Tinha também, você falou sobre uma vez salvo, salvo para sempre. Sim, senhor. Então, Você tinha essa certeza? Sim, sim. Achava que era só batizar, né? E que Deus já era salva e eu não precisava fazer mais nada. Era só, né, ler a palavra, orar, jejuar, né? E em casa, como o senhor perguntou, era uma miséria total em todas as áreas, desde a financeira até a emocional. Eu via demônios, né? Eu dormia e eu sentia sufocamentos. Era como se uma garra viesse no meu pescoço e me sufocava, um bolo dentro do peito. O coração acelerava, eu tinha pesadelos, pensamentos completamente distorcidos, coisas sombrias mesmo, visões assim estranhas, com sangue, com morte, com faca. Assim, eu cheguei a ir a médicos, ninguém sabia dizer o que eu tinha. Nós tivemos 3 pastores que suicidaram-se, 2 pastores e uma pastora agora recentemente. Sentia desejo de se suicidar também? Sim, da mesma forma. Eu senti o desejo de me enforcar e diversas vezes a minha mente apagava. Teve uma situação que foi muito forte, que eu estava praticamente louca dentro de casa e eu, de repente, me vi na cozinha da minha casa com uma faca bem na altura do meu estômago, já para colocar mesmo, né, enfiar na minha barriga. Chegou na Igreja Universal em qual reunião? Foi no resgate agora em agosto, né? Na verdade, eu estava em casa. Como é que sentiu o desejo de vir na igreja? Eu já conhecia há 4 anos a igreja, né? Me levaram lá, só que foi aquela guerra, né, de religiosidade, dos conceitos que estavam na minha mente e as coisas que as pessoas falam. Então, eu fiquei com aquela resistência. Então, o pior, assim, sentimento é a dúvida. A dúvida, ela acaba com você. Então, eu fiquei num sentimento de dúvida muito tempo e tinham manifestações terríveis. O choque foi esse. Aí passou esse processo, eu não sabia que eu tinha demônios. A ignorância é tanta, né, que eu não sabia que eu tinha demônios. Quando Chegou na Igreja Universal, manifestou. No resgate, manifestou. Manifestei e foi muito forte. Porque aí caramba, o que está acontecendo? Não foi o Bispo Macedo, não foi o pastor de igreja nenhuma que fez isso. Eu me tranquei no meu quarto com o Senhor. E eu falei para Deus, Senhor, se tem um espírito de engano na minha vida, o Senhor me mostra agora. Eu terminei de falar, bispo, eu fui para trás, o meu corpo envergou para trás, parecia um filme de terror. E eu sentei e me deparei com o meu espelho, com a face totalmente transtornada, e falei em línguas, manifestada com uma ira muito grande. Foi aí que eu me lancei, porque eu tive uma resposta de Deus, que eu estava enganada, e que o meu problema, o meu vazio, aquela ausência de vontade de viver, era a ausência do Espírito Santo. Foi aí que eu comecei a usar a inteligência. Eu já questionava os versículos bíblicos, mas vinham os versículos bíblicos na minha mente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me faltava tudo. Então, o Senhor não era o meu pastor. É uma coisa muito óbvia, mas às vezes a gente se fecha em conceitos religiosos e, como eu falei, a gente leva a Bíblia como se fosse um livro motivacional. É promessa de Deus, é real. Deus é fiel. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Então, por que eu estava sendo atingida? Aí eu comecei a manifestar o que estava oculto, ainda tinham coisas escondidas, porque eu falei para o Senhor, eu quero uma limpeza geral. Aí o Espírito manifestou lá na igreja, né, 10.000 demônios no meu corpo, revelou o suicídio que, por esses dias, e de fato, realmente eu ia me enforcar, não estaria aqui hoje. E aí eu fui manifestando, e a última reunião que eu manifestei, o último demônio foi o resgate. O pastor pediu lá para tirar da minha mente. E quando o pastor fez essa oração, que eu voltei ali, eu já estava diferente. Eu já estava percebendo que não tinha mais aquele peso. Aí eu parti com tudo. O pastor falou para mim assim,
prioriza a sua salvação. Eu parti com tudo, bispo. Eu quero o Espírito Santo, eu quero ser salvo. Isso foi num sábado. Quando foi domingo de Natal, dia 24, eu fui na reunião da manhã e tinha a ceia às 18 horas. Eu retornei, e aí na busca, eu ajoelhei na poltrona, e eu falei para Deus assim: Senhor, só se o Senhor não quiser me salvar, mas se o Senhor quer me salvar, o Senhor vai me dar o seu Espírito, o verdadeiro Espírito, agora. Na mesma hora, bispo, o meu coração foi preenchido. Eu fui tomada por uma paz muito grande, sem rodopiar, sem cair, sem arrepio, sem nada. E, de repente, eu fui sendo transformada. O primeiro sintoma que eu percebi foi aquela vontade de morrer sumiu na hora. A vontade de me matar sumiu na hora. Eu tinha compulsão por comer, né? Eu tinha uma fome exagerada. Eu cheguei a engordar 40 quilos, cheguei a pesar 92 quilos. Eu estou em processo de emagrecimento. E aquilo sumiu. Sumiu, a minha fome ficou normal. Às vezes até tem que fazer força para comer, né? Porque eu não estou sentindo mais aquela fome. Eu tinha um bolo na minha garganta que eu não conseguia engolir comprimido. Eu fiz o teste, engoli um comprimido lá e desceu tranquilamente. E aí começou. A minha casa, uma paz muito grande. A minha família, a gente passou um Natal excelente, o melhor Natal que eu poderia pedir a Deus. E claro que está muito recente, né? Faz uma semana, talvez, mas eu já vejo em uma semana o que eu não vi em 12 anos, 11, 12 anos. E hoje é completamente diferente. E é uma experiência, bispo, que Deus me deu. Não foi o pastor, foi Deus que me levou para o resgate, foi Deus que falou comigo naquele quarto: você precisa aceitar uma verdade. É demônio? Então vamos lutar e vamos nos libertar. Eu não esmureci, eu parti para cima, eu não fiquei com medo do que iam pensar. Eu também não estou com esse medo. O importa é a verdade que eu vivi, é uma experiência que eu vivi, ninguém me contou. Então, quando eu vi o suicídio dos 2 pastores, eu falei: eu preciso falar para as pessoas, porque eu vivi isso. E eu afirmo que, realmente, essa ausência, né, essa vontade de morrer é a ausência do Espírito Santo. E o meu apelo é esse, não é falar de placa de igreja, criticar a fé de ninguém, gente. É você revisar a sua fé, é você provar, como o senhor falou aqui agora: fazei prova de mim, né? Prova a Deus, fazei prova do Espírito, analisa a sua vida, seja sincero, porque a salvação, ela é muito importante, ela é preciosa demais. Está em paz. Muita coisa. Deus abençoe. Amém, bispo.